Oi, pessoal, muito boa noite. Hoje a gente está com o Jerry e com o Pedro. O Pedro vai estar como co-host, ele vai me ajudar a fazer as perguntas. E, gente, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Contassem um pouco da sua trajetória para o pessoal para as pessoas que não se conhecem. Então, Pedro, você quer começar rapidinho, contar da sua Pode ser sim. experiência um pouco? Opa, voltou? Voltou, acho que deu um problema na conexão. Pode. Está ouvindo a gente, Pedro? Voltou? Voltou. Voltou? Beleza. Se eu cair de novo, qualquer coisa eu entro por outro celular também. Tá bom. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Juliana. Boa noite, Jerry, também. Me apresentando rapidinho, só para dar um pouquinho de contexto, comecei minha carreira com marketing, passei por agência de publicidade, passei por campanha política, depois de um tempinho trabalhei em multinacional, passei um pouco da minha carreira na Volvo, desisti do mundo de multinacional e quis desbravar um pouco de startup, acabei passando por 3 startups diferentes. No comecinho do ano passado, quis passar por uma transição de carreira e estava indo mais para a direção de consultoria e mais para a direção de criar alguma coisa minha mesmo. Aí eu acabei entrando nesse mundo de produção de conteúdo, escalei uma newsletter que falava sobre SaaS de 0 a 4 mil leitores em menos de um ano, e esse ano eu lancei a Tripulantes, que é o meu projeto de ensino mesmo, que é uma newsletter que fala sobre criadores, fala sobre criação de conteúdo, e esse é o meu projeto que eu estou tocando hoje. O sinal eu acho que está falhando um pouquinho, mas deu para entender. Tá. Legal, eu ouvi bem. Ouviu bem? Será que é o meu? Enfim. E você, Jerry, boa noite. Legal, boa noite, Juliana. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Obrigado, Pedro, também. Conhecendo o Pedro hoje, mas muito interessante saber da sua história. E, bom, eu não vou desde o começo da minha história, senão vou ter que ir lá para trás entregar a idade. Mas eu já trabalho em tech há muitos anos, mais de 10 anos. Eu trabalho na área de Data Science Analytics, voltada para a área do marketing. Trabalhei em empresas como Google, como Analytical Lead no Google, trabalhei no Facebook, no Meta, né, como Market Science Partner, e atualmente trabalhando no TikTok como Market Science Partner no TikTok também. Antes disso, eu cheguei a ter uma startup que, graças a Deus, deu muito certo. Levou um certo tempo, né, mas ela foi adquirida por uma grande empresa nos Estados Unidos e mais recentemente ela foi comprada pelo grupo Quero Educação no Brasil. Mas isso já faz bastante tempo, foi antes de eu trabalhar no Google, no Facebook, em todas as empresas, eu montei com a minha esposa na época essa startup. E tenho trabalhado nessa área, tenho dado aulas também de Data Science Analytics desde 2016, já formei mais de 3 mil alunos nos Estados Unidos, Austrália, Singapura, Irlanda e muitos alunos no Brasil também, né, que estudaram comigo Data Science Analytics desde 2016. Eu comecei dando aula para uma grande escola na Austrália e depois eu decidi montar meu curso para poder dar esse acesso para outras pessoas, principalmente no Brasil. E desde então tenho formado vários alunos, alguns até acabaram virando meus colegas depois de muitos anos, mas fico muito feliz. Acho que a parte do trabalho assim que é mais satisfatória para mim. Certo. Jerry, conta pra gente como começou. Eu vejo que o seu conteúdo é voltado para brasileiros, né? Então, eu não sei se você nasceu no Brasil? Sim, nasci no Brasil, morei no Brasil muito tempo até eu mudar para a Austrália em 2006. Certo. E aí eu queria que você contasse um pouquinho se foi através da demanda. Eu imagino que por você ter trabalhado em Big Tech, sempre tem muita gente perguntando como que eu passo numa entrevista, enfim, toda essa história. E como começou a ideia de fazer o curso? Onde começou tudo isso? Legal. Bom, quando eu mudei para a Austrália em 2006, minha experiência maior eu ainda tinha startup no Brasil. Na verdade, os primeiros empregos que eu arrumei na Austrália foi mais na necessidade de ter um visto de trabalho para continuar lá, mas tanto eu como minha esposa, na época, a gente continuava tocando a startup no Brasil, que era o nosso projeto principal.
O processo de trabalhar numa grande empresa de tech como Google, Facebook, onde eu trabalhei durante tanto tempo, foi, na verdade, ele é um processo gradual, vai contar muito das habilidades que você tem, que tem que ser habilidades bastante adequadas para a necessidade dessas empresas. E eu acho que esse é o maior erro que as pessoas acabam cometendo, né? Eu vejo elas fazendo diversos cursos de data science, marketing digital, tal, e quando eu olho o conteúdo de grande parte desses cursos, eu não estou dizendo todos, eu vejo que eles não estão alinhados com o dia a dia do que é o trabalho numa Big Tech, ou até um trabalho numa empresa, às vezes até menor, numa agência, porque a vantagem das agências é que muitas agências, principalmente as agências médias para grandes, eles estão o tempo todo em contato com essas empresas. Eles têm geralmente um account manager no Google, tem um account manager no Facebook. Então, algumas delas estão trabalhando com geralmente o que há de mais inovador, né, nessa área. Mas um fato interessante é que na Austrália, eu era parte de um grupo, ainda sou parte de um grupo de pessoas que trabalham, um grupo online, né, de pessoas de WhatsApp que trabalham na área de mídia na Austrália, brasileiros na área de mídia, e uma vez comentando lá uma dúvida que uma pessoa tinha, eu vi que ninguém, mesmo na Austrália, sabia daquilo que era uma coisa assim super básica para a gente que estava no Facebook, né, aquela questão do learning phase e dos ads. E aí eu percebi que realmente tinha um pouco esse delay, mesmo para quem está na área, mas quando eu olhei o conteúdo dos cursos, quando eu decidi criar meu curso em português e olhei o conteúdo dos cursos, principalmente dos cursos de marketing digital, eu percebi que eles não estavam alinhados com aquilo que realmente é pedido no dia a dia no mercado. Então, acho que isso acaba sendo a maior dificuldade das pessoas. A decisão de criar o curso foi a seguinte: quando eu estava trabalhando no Google, isso foi, acho que quando eu já estava lá há algum tempo, acho que foi em 2016, eu fui convidado para uma grande escola chamada General Assembly para dar aula de Data Analytics e posteriormente de Data Science nessa empresa. E o curso era muito legal, eu adorei a experiência, foi a minha primeira experiência como professor efetivamente, né? Tinham mais ou menos uns 30 alunos no curso, mas um fato interessante é que o curso era muito caro. Era um curso que custava, em média, cada curso ali, $5.000 por aluno. Então eu sabia que esse curso seria inviável, né? Fazer esse curso para brasileiros no Brasil, né? Quando a gente traduz esses $5.000 para real, daria em torno de 20 e poucos mil reais. E aí a minha intenção foi criar um curso que eu tivesse uma maior autonomia também para brasileiros, num valor que fosse acessível para os brasileiros, para que eles pudessem entrar nessa área e nesse mercado. E aí, na época, eu criei o primeiro curso. Na verdade, o primeiro curso tinha um mix de brasileiros, tanto do Brasil como da Austrália também. Tinha bastante brasileiro da Austrália, acho que era meio a meio. E aí, com o tempo, foi aumentando muito mais, né? Quando foi aumentando o número de alunos do Brasil. E aí, desde 2016, eu tenho formado esses alunos, tenho continuado dando cursos de vez por outra, assim, para a Austrália, para os Estados Unidos, para Singapura, cursos em inglês, mas meu foco agora está mais no mercado do público brasileiro. Bacana, porque eu acho que em inglês já tem mais conteúdo, né? Então, eu acho que... Tem bastante conteúdo, mas um ponto é que muitos desses conteúdos, eles acabam sendo atrasados. Eu vou te dar um exemplo. Não é uma coisa porque meu conteúdo é melhor, não estou dizendo isso. Por exemplo, quando eu estava na Austrália, eu fui contactado, acabou virando uma parceria muito legal por uma professora da Universidade Macquarie, que é uma das maiores universidades da Austrália lá. Ela também é professora da UNSW, né, que é University of New South Wales. E a gente conversando, ela queria conhecer um pouco mais do meu trabalho, se eu poderia, ela queria, na verdade, me convidar mais para um evento, para falar num evento que eles estavam organizando para os alunos. E quando eu conversei com ela, ela falou um ponto interessante, ela falou que ela tinha essa postura de estar em contato com pessoas do mercado, porque ela percebia que o meio acadêmico estava começando a ficar um pouco para trás em relação ao mercado. E teve estudos, inclusive, da Universidade de Stanford, recentemente, que tem falado isso. Quem tem ditado mais a dinâmica do que é inovador hoje tem sido mais o mercado do que as universidades. E aí eu conversei com ela, a gente conversou um pouco disso, e ela tinha essa preocupação de integrar os alunos dela com o que estava acontecendo com o mercado, para assim que eles saíssem da faculdade, eles não ficassem perdidos, né, e conseguissem realmente entrar no mercado, que é difícil realmente depois do primeiro emprego. Então, o que eu percebi nessa época é que muito dos conteúdos, isso eu estou falando na Austrália e nos Estados Unidos, eles eram feitos por pessoas do meio acadêmico.
e poucos conteúdos com pessoas realmente expostas àquilo que é mais inovador, ou seja, pessoas vindo do Google, do Facebook, do TikTok, isso mais para a área de dados, a área de digital marketing, né? E tanto para algumas outras áreas também. Por que isso acontece? Primeiro que quando você trabalha nessas empresas, para você ter o seu próprio curso, é um pouco burocrático, você tem que ter, passar por vários processos dentro da empresa, explicando que você tem um business, e nem, não é todo mundo que está disposto a passar por esse processo. É um processo muito delicado e com muitos detalhes, você tem que passar pelo legal da empresa, você tem que fazer... É um processo bastante longo, e muita gente fala, não vou passar por isso, né, para poder dar um curso. E o segundo ponto também é que mesmo as pessoas que fazem isso, como a demanda de trabalho dentro dessas empresas é muito grande, o que eu percebi fazendo alguns cursos de pessoas dessas empresas antes, é que nem sempre eles têm o tempo viável para poder realmente acompanhar os alunos, preparar um bom conteúdo do curso. Então, o que eu percebi é que eles acabam delegando parte do curso e gerenciando uma outra parte, né, do curso quando eles fazem isso. Então, quando eu criei o curso, meu objetivo foi, eu vou passar realmente aquilo que acontece no mercado, aquilo que a gente usa no mercado. Em alguns pontos, eu vou até confessar que é um pouco avançado demais, eu tive que voltar, por isso que eu começo bem do básico no curso e vou indo para mais avançado, para que as pessoas tivessem exposição realmente o que funciona no mercado, né? E não teorias assim de que, isso aqui eu acho que vai funcionar, ou isso aqui é uma coisa que o mercado pode ter um interesse. Por exemplo, uma coisa que 95% dos cursos de Data Science, quando você vai fazer, dão web scraping, que é você criar um código para fazer web scraping na web, coletar conteúdo na web. E eu trabalho assim, acho que mais de 13 anos já, né, em Data Science Analytics, passando por várias empresas, inclusive antes do Google, do Facebook. Eu nunca vi uma vez em que isso foi utilizado numa empresa ou que eu precisei fazer um web scraping, por exemplo, por vários motivos. Não vou falar aqui para alongar, mas existem vários motivos para isso. Então, o que foi interessante? Trazer para os alunos o que realmente é a realidade do mercado e não apenas uma coisa assim teórica, né? Porque eu acho que isso é importante para qualquer área que a pessoa quiser trabalhar. Posso voltar só um pouquinho na sua carreira? Só por, como você falou bastante da parte dos cursos e tudo, eu acho que antes de tudo isso, eu queria entender um pouquinho como que o Jerry lá do começo começou trabalhando com marketing. Marketing geralmente é muito mais conhecido por ser uma área muito mais criativa do que técnica no sentido de dados. Então eu queria saber como que você chegou nessa área de marketing primeiro e como que você fez essa migração, porque para mim a gente escuta bastante que os dados estão por trás de tudo, mas no dia a dia mesmo a gente vê que grande parte das equipes de marketing não são tão ligadas assim com dados. Eu achei muito legal que a sua abordagem parte a partir dos dados, né? Então, quando você começa quando você pesquisa sobre data analytics e tudo, a primeira coisa que você vê, você já é enxurrado de dashboard, de informação, de web scraping e, tipo, essa junção de marketing com analytics não é uma coisa que as pessoas fazem geralmente. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que você conseguiu juntar. Então, pode explicar um pouquinho como você chegou nisso tudo? Claro, excelente pergunta. Obrigado primeiro pela pergunta, Pedro. Assim, a minha história começou... Meu primeiro emprego foi literalmente em marketing na BMW, como assistente de marketing da BMW, quando a BMW abriu no Brasil. E foi uma coisa que eu odiei, assim, não tinha nada a ver comigo. Não o marketing em si, mas o trabalho, estar no escritório, era muito diferente do que eu pensava. No meu caso, como eu era assistente de marketing, eu era o cara que pegava café, que fazia as coisas, que ia entregar vestido na festa, tal. Até o ponto que eles viram que eu entendia bastante de computação, né, naquela época, e começaram a me passar muito trabalho que tinha que programar, que tinha que trabalhar com computador, entre aspas, né. Fiquei pouco tempo nessa empresa, não me adaptei, não gostei, e quando eu saí, depois de um tempo, eu comecei a namorar, né, minha esposa hoje, e ela falou para mim, tem um cara que tá dando, um professor ela fazia curso técnico, né, de programação, ela falou, ele vai estar dando curso de HTML, CSS, se você tiver interesse. Vou lá fazer. Ele faltou, acabei me interessando, escrevendo em outro curso,
E aí comecei a trajetória em que eu e minha esposa, a gente desenvolveu uma startup, que era uma startup de educacional para pessoas que estavam querendo passar no vestibular. Então a gente provia conteúdo, a gente fez parceria com os cursinhos na época, Anglo, Etapa, e a gente disponibilizava os conteúdos para eles estudarem, além de diretório de faculdades, que hoje é muito comum, mas na época era muito inovador isso, né? Datas Jerry, era focado para alguma área específica ou não? Não, era geral na época, era geral. E na época, como já faz bastante tempo isso, não existia ainda nem YouTube, né? Não era o YouTube, não tinha. Hoje o site foi perdendo um pouco a relevância em relação a isso por causa da social network. Mas na época não tinha, era Orkut, não tinha nada muito assim. A startup foi crescendo, a gente começou a conseguir patrocinadores, as grandes faculdades começaram a procurar. Quando eu falo foi crescendo, foi um período de 4 anos até ela começar a dar qualquer dinheiro. Durante 4 anos a gente trabalhava no zero, sem ganhar absolutamente nada. Aí um ponto que ela começou a ficar conhecida e começaram a vir os anunciantes. E uma coisa que eu percebi, isso já estando na Austrália, foi na época que, quando a gente tinha mais ou menos, naquela época, deixa eu lembrar, acho que a gente tinha mais ou menos uns 700, 800 mil visitantes por mês, únicos. E começou a se falar, eu comecei a trabalhar numa empresa na área de programação na Austrália, e essa empresa fazia alguns serviços de marketing para outras empresas, e eles começaram a falar muito de Search Engine Optimization, o SEO, né? E eu falei, bom, vou tentar aprender aqui na empresa o que eles estão fazendo de SEO, e aplicar no meu site e ver se funciona. Só que o SEO hoje ele é muito fácil. Naquela época era uma coisa que você tinha que programar no servidor, você tinha que instalar o ASAP Rewrite para reconfigurar as URLs. Era um processo bem burocrático, né? E bem chato, bastante técnico. E eu fiz isso, fiz toda essa programação, implementei, mudei o CMS da empresa, fiz essa programação toda do servidor, e a gente passou, quando terminou, de 900 mil usuários únicos para o top, né, que a gente chegou, o máximo que a gente teve um mês de usuários, foram 6 milhões de usuários num mês. Então o SEO realmente assim, ajudou a empresa a despontar. E aí, a partir dali, eu comecei a me interessar mais, eu já trabalhava na parte analítica, né, do site, de o que gerava resultado, a gente ganhava muito dinheiro do AdSense na época também, né? Então, a gente começou a entender o conteúdo, quais conteúdos geravam mais retorno no AdSense, qual era o ROI melhor para os anunciantes, como a gente estava em termos de conversão em relação aos outros canais. E aí eu comecei a me especializar nessa área de analytics voltado para digital marketing, né, dentro dessa empresa. E aí eu comecei a minha carreira. Quando a gente vendeu a empresa, eu assinei um agreement com eles, que eu não poderia trabalhar em nada que competisse, né, com o site anterior, né, ou nada de educação. Fiquei um tempo tentando procurar o que fazer, e aí eu voltei para o mercado de trabalho na Austrália, aí efetivamente já o primeiro emprego numa empresa chamada Fairfax Media, que é tipo uma Globo.com lá da Austrália, já especificamente na área de Data Science e Analytics. E a partir daí, eu acho que foi um processo bastante rápido, né, de mudar para a Disney, que eu trabalhei na Disney, depois para o Google, depois para o Facebook. Por quê? Porque era muito difícil você achar alguém com as habilidades necessárias para aquela função. Como eu disse, muita gente estuda, mas quando você vai para a entrevista, isso eu digo não por ter participado dessas entrevistas só, mas já entrevistei pelo menos uns 300, 400 candidatos estando nessas empresas, e pouquíssimas pessoas têm conhecimento do que a gente faz lá efetivamente. Eles chegam com uma ideia de que, isso é o que eu sei fazer, e no final não tem muito a ver. Quando você faz algumas perguntas do que a gente faz lá relacionadas com o trabalho, eu vejo que muitos não estão preparados. Então, quando aparece alguém preparado, ele já tem interesse. Por quê? Porque nessas empresas você começa a trabalhar do primeiro dia. Não tem essa primeira semana a gente vai te mostrar a empresa, segunda semana você vai se adequar. Não, já o trabalho é esse, o que você tem que fazer é isso, amanhã você já vai ter a reunião com essas pessoas, semana que vem a gente já vai te colocar para falar com o cliente. Então, eles precisam de alguém que a gente fala em inglês, hit the ground running, né? Que chegue e já comece a trabalhar efetivamente. Sim, sim. E, Jerry, a gente estava conversando sobre essa parte comportamental, então, da expectativa do candidato, e
Na verdade, é uma dor que o mercado de tecnologia tem também, porque muita gente vê a demanda e às vezes é até uma ilusão, né? Achar que vai fazer o curso e vai começar a ganhar bem, mas mesmo os jovens que, enfim, fizeram o primeiro curso e é na área de tecnologia, e também pessoas que fizeram transição, não é tão fácil arrumar o primeiro emprego, principalmente quem está fazendo transição. Então, e o que realmente eu acho que dificulta muito é a parte comportamental, ou alguém que estava acostumado a trabalhar numa empresa mais tradicional e não está acostumado com esse ambiente muito mais dinâmico, como você falou, já do primeiro dia já tem a demanda, você já tem que chegar jogando, né? Então, o que você... Como a gente comentou, a parte comportamental, não importa o que seja, não é algo que você aprende alguém te contando, né? Falando, olha, é assim, assim. Eu acho que você tem que passar por uma situação caótica para ir mudando seu comportamento. Infelizmente, assim que acontece. Então, o que você dá de dica, Jerry, para, de repente, as pessoas terem mais chance? Legal, boa pergunta, Juliana. Olha, essa questão que você perguntou, a resposta que eu vou dar vale para qualquer idade. Eu vou explicar por que para qualquer idade. Porque a gente tem tanto esse problema de pessoas que estão entrando no mercado agora, saíram da faculdade, estão procurando o primeiro emprego, estão tentando entrar na área, como de pessoas que já trabalham há muito tempo na área e de repente vão para a área de tech. E aí Sim. eles saem chocados. Então, por exemplo, eu vou contar até uma história engraçada. Teve uma das empresas que eu trabalhei, não foi nenhuma dessas big techs, foi numa empresa um pouco menor, mas também uma empresa grande na Austrália. E eles contrataram um cara que trabalhou em agência, não sei quantos anos, tal, e depois ele saiu, montou a agência dele menor, acho que não deu certo, e ele acabou sendo contratado lá para gerenciar um time. E as gafes que ele cometia no dia a dia trabalhando nessa empresa, nessa empresa que a gente estava, né, foram hilárias no começo e depois ao ponto que ele acabou sendo cortado da empresa. Por quê? Porque ele não estava adaptado. O que você falou, acho que a palavra que você usou foi interessante, de dinamismo, porque não é um dinamismo só da empresa de você ter muito trabalho, é um dinamismo do mercado que muda o tempo todo. Exato. Então, tá o tempo todo mudando. Então, para esse cara que saiu e foi trabalhar nessa empresa, ele estava acostumado da época que o pessoal da agência saía para beber, fazia negócios nos restaurantes, bebia à noite, basicamente a agência era só isso, né? Festa, contato, tal, para um mercado que mudou para a agência ser muito mais técnica. Tem a questão de como você trabalha a mensuração, como você trabalha a parte de analytics dentro da agência, como você mostra eficiência, Então ele não estava adaptado a isso, ele achava que os contatos ainda eram, todo o trabalho ainda era feito daquela maneira antiga. E eu percebo isso muito no mercado, de duas maneiras hoje. Uma, pessoas que vêm do YouTube, e eu posso falar isso com autoridade, eu tenho um canal no YouTube, mas às vezes a pessoa ela vem com a ideia de que Data Science Analytics é você programar em Python e fazer dashboard. E não tem absolutamente nada a ver. Pra você ter uma ideia, no meu curso a gente ensina dashboard, que é uma parte, né, do trabalho, mas muito pequena. Mas pra você ter uma ideia, no meu trabalho agora no TikTok, o maior cliente nosso, eu cuido do maior cliente da empresa, né? Ele pediu para eu fazer um dashboard para eles, de um sistema de creatives que eu tinha criado, e eles falaram, bom, a gente precisa desse dashboard. E meu chefe, sendo o maior cliente, meu chefe falou, não, seu tempo é muito valioso para eu gastar com você fazendo o dashboard. Tipo, basicamente foi isso que ele disse na época. Então, o que eu quero dizer? Tem uma expectativa diferente, uma coisa que você tem que entender hoje no mercado, quem estiver entrando, principalmente quem quer trabalhar nas big techs, é que você não tem que oferecer o que você tem, mas você tem que oferecer o que a empresa precisa. E nessa parte comportamental também mudou demais, demais. Hoje, por exemplo, o nível de respeito que você precisa ter dentro de uma empresa, a maneira como você trata com o cliente, a maneira que você trata com seus stakeholders, as pessoas que trabalham com você, mudou assim completamente. E muitas pessoas não vêm adaptadas a isso. Principalmente, eu percebo, às vezes, quando uma pessoa sai do Brasil e vai trabalhar no exterior, que ele está pensando que é de uma maneira, né? E quando ele chega lá, ele percebe que o ambiente é muito mais profissional, é muito mais sério, tem uma demanda muito maior. Então, envolve tanto essa questão comportamental,
como a questão técnica e conhecimento, né, do dia a dia, da dinâmica de uma empresa. Eu Jerry, posso você puxar acha... um outro lado de um perfil? Eu acho Vai lá, que Pedro. uma coisa bem legal que você falou é que eu acho que o lado que as pessoas ficam deslumbradas com Big Tech é porque são as empresas que a gente conhece no dia a dia, são as pessoas, as empresas que são maiores, né? Mas eu acho que a sua experiência é muito legal porque você passou por empresas de tamanhos diferentes, você já empreendeu e por fim você continua numa Big Tech, né? Eu acho que quando você está nessas empresas maiores, você está mais perto de inovação e você está mais perto de coisas novas, justamente porque essas empresas têm os recursos, né? E assim, na minha carreira eu passei por empresas super tradicionais e quis fazer a mudança de carreira para ir para um ambiente mais dinâmico, né? Então, eu não tive essa experiência, eu acho que essa experiência de você, que eu quero pegar um pouquinho de, depois de empreender, depois de trabalhar em todo tipo de empresa, qual é a grande vantagem de trabalhar numa Big Tech hoje, desse ponto de vista, assim, tanto de perfil de dinamismo, quanto de você estar o mais próximo possível de inovação? Legal, excelente pergunta. Olha, isso vai depender de pessoa para pessoa. Por exemplo, vai depender muito do perfil de cada pessoa. Eu conheci pessoas assim extremamente inteligentes, geniais, que foram trabalhar numa Big Tech e falaram: não, não é para mim, não é o que eu quero, vou sair, vou fazer outra coisa. Muita gente, não é pouca. Muita gente que acaba desistindo, indo às vezes até para empresas menores, ou vai montar a própria empresa, tal, por causa do estilo de trabalho, né, da maneira como as coisas são feitas. Mas eu acho que assim, a vantagem, eu vou primeiro falar da vantagem pessoal e depois da vantagem profissional. A vantagem pessoal é que uma Big Tech, ela te oferece basicamente tudo, assim. Se você conseguir desenvolver uma carreira numa Big Tech, você está um pouco que garantido, assim, pela vida, né? Você tem aumentos de salários contínuos, não é um aumento gigante, mas você vai ser, pelo menos, o seu salário vai aumentar acima da inflação, você vai ter todos os benefícios que você pode imaginar, que para o Brasil são benefícios comuns, mas, por exemplo, nos Estados Unidos não existem todas as empresas. Nos Estados Unidos, você começa aqui, você ganha no máximo 10 dias de férias no primeiro ano, segundo até o quinto ano, às vezes. Sim. E as empresas Big Techs, não, elas te dão as 4 semanas de férias, você tem licença paternidade, licença maternidade, você tem vários benefícios que não são disponíveis a todo mundo. Os salários são mais altos, por quê? Porque eles podem realmente pagar, é diferente de uma startup, dificilmente vai conseguir competir com o salário de uma Big Tech, apesar de eu já ter visto casos, né, em que uma empresa menor oferecia salários maiores que uma Big Tech, mas geralmente essa compensação de empresas menores vem como No estoque, equity. no equity da empresa, exatamente, vai vir no salário apenas. E a Sim. demanda por trabalhar em empresas menores, ela é muito maior, porque numa Da empresa equipe, né? no Google, por exemplo, você está num time de Fórmula 1. No Fórmula 1 você tem um cara que vai trocar o pneu, outro que vai ajustar o parafuso, outro que vai... Numa empresa menor, você é o cara que vai fazer um pouco de tudo, né? Eles vão te dar ali... Você faz o pit stop sozinho. Você faz o pit stop sozinho, desce do carro, troca o seu pneu, faz tudo. Nesse ponto, E pessoal... dirige, né? Aí depois você vai lá e dirige. Dirige, volta e tem que lavar o carro. E na questão profissional, ela realmente abre portas, né? A partir do momento que você trabalha numa grande empresa e você, se você tiver uma reputação boa, por que a reputação? Porque é um mercado muito pequeno, todo mundo se conhece nesse mercado. Se você tiver uma reputação boa, você consegue desenvolver, ir para outras empresas e fazer uma carreira. Mas os melhores, eu não digo assim, não estou comparando melhor ou pior profissional, mas geralmente as pessoas que têm mais sucesso que eu vi foram as que saíram das Big Techs e montaram as próprias empresas. Sim. Mesmo que a empresa não tenha dado certo. Porque, por exemplo, o Canva, não sei, provavelmente vocês conhecem o Canva, uma das maiores empresas hoje, né, do mundo na parte de design e tal. O Canva, um dos sócios do Canva, é uma empresa australiana, né, pro propósito, eu morei na Austrália há 17 anos. Um dos donos, dos fundadores do Canva, ele trabalhava no Google, ele saiu para montar uma empresa, não deu certo, voltou para o Google, e aí quando surgiu o HTML5, ele viu a oportunidade de integrar aquilo com uma ferramenta, criar uma ferramenta nova, e ele e outras pessoas acabaram, mais um casal acabou fundando o Canva. Então, você pega o Canva hoje, ele provavelmente, eu tive até teve um evento dentro do Google com esse engenheiro que saiu depois,
Na época que ele foi lá, acho que estava avaliado em 44 bilhões, 4 bilhões, eu não lembro. Só sei que aumentou mais ainda hoje. Então, eu percebo muito essa transição de pessoas que estão dentro dessas empresas, saem, montam empresas. Nem todas, claro, são bem-sucedidas, mas acho que essa questão, se você tem a capacidade, tem a curiosidade e tem um pouco de características de entrepreneur, como é que fala? Empresarial, né? Empreendedorismo. Obrigado. Empreendedorismo, obrigado. E eu acho que é excelente pela experiência que você pega, como você desenvolve. Eu mesmo contei aqui de uma startup de sucesso que eu tive, mas antes disso eu montei uma empresa de fazer websites que não deu certo. Faliu, acho que em 1 ano e meio. Então, tudo isso vai te dando experiência. Faz parte, vai te dando experiência. Eu já vi gente que saiu do Google, foi para uma empresa menor, tentou voltar para o Google, não conseguiu, tentou voltar para o Facebook, foi ir para o Facebook e não conseguiu, e aí montou uma empresa, deu certo, 3 anos depois foi para o Facebook num cargo muito maior. Então, Nossa. o caminho não é linear. A gente não pode esperar um caminho linear. Você vai entrando, subindo, vai... Não, às vezes o caminho ele é cheio de altos e baixos, mas ele depende muito de quanto você está disposto a arriscar. E pagar o preço também, né, Jerry? Pagar o e cada preço, um tem sua história, tem o preço. Agora, Jerry, emendando, sem querer, assim, quebrar sonho de ninguém, tá, gente? Vou fazer uma pergunta, mas assim, não tem regra. Hoje, você acha que qual é o tipo de perfil que mais dá fit para trabalhar numa Big Tech? Eu não digo tipo entry level, né? Tipo mais senior, mas então me fala uns 4 skills, enfim, que você fala, olha, Juliana, para mim, né, gente, não é regra, tá? É uma percepção, então eu acho que skills podem ser melhorados. Então me fala algumas características do tipo, ó, e sem isso, eu acho que é muito difícil a pessoa se adaptar. Legal. Bom, o primeiro fit é o fit mais técnico, né? Porque no final das contas, é como uma empresa eu sempre comparo com medicina, né? Como um médico. Nenhuma empresa vai contratar um médico que vai ser ruim de fazer uma cirurgia. Um outro exemplo que eu uso, que eu acho que talvez seja mais adequado, é assim, tem o Ultimate Fighting, né? Que é MMA. Pensa que você tem uma equipe. E você não vai contratar alguém lá que não é muito bom para lutar, porque as chances dele perder é muito grande. Dentro dessas Big Techs, eles têm essa mesma mentalidade. Eles querem contratar pessoas que são muito boas naquilo que eles fazem. Por quê? Porque existe uma expectativa muito grande do lado do cliente também. O cliente, principalmente se você trabalha com cliente, que é o meu caso, né? Algumas pessoas não trabalham, mas mesmo assim você vai ter a sua empresa como seu cliente. O cliente, quando você vai para uma reunião e eles falam assim, olha, tá vindo um cara do Google aqui para falar sobre as suas campanhas, para te ajudar a ter uma performance melhor, ou alguma coisa, eles já têm uma ideia em mente que esse cara vai vir para nos salvar e fazer a gente ganhar milhões, né? Eles têm essa ideia na mente. Então, tem uma expectativa e você tem que estar a par dessas expectativas que eles têm. E essa a par começa com a parte técnica. Você sabendo fazer bem aquilo que você faz, você conhecendo o que está acontecendo de mais inovador no mercado, e você ter a capacidade, que eu acho que você falou no começo, né, de trabalhar nesse dinamismo, de estar sempre inovando. Por quê? Por exemplo, eu não posso falar alguns detalhes do TikTok agora, mas no meu último emprego antes desse no Facebook, pré-pandemia e pós-pandemia, o que eu fazia no meu trabalho mudou 60%. Então, assim, 60% do que eu fazia em 2019, acho que foi, eu não fazia mais em 2020. E aí, quando você vai para 2021, 30%, 40% já mudou de novo. Então, é um trabalho que está sempre mudando. Aquilo que você faz, não é um trabalho linear no sentido que você chega lá, você vai estar sempre fazendo a mesma coisa, você vai estar sempre codificando, você vai estar sempre falando com o cliente. Não, ele está mudando o tempo todo aquilo que você está fazendo. E você tem que ter a capacidade de absorver essas mudanças, estar disposto a aprender, né, o que está acontecendo dentro da empresa. Geralmente, esses aprendizados vêm de dentro da empresa, e saber implementar isso muito rapidamente, porque 3 meses depois já mudou de novo, e seus projetos e seus planos já mudaram. Então, essa questão de adaptabilidade é muito importante. A questão social é muito importante. Eu já vi casos de pessoas que
eram muito boas tecnicamente, mas não sabiam conviver socialmente, né, numa empresa, assim. Então, tinham essa dificuldade. Então, é um lugar que você tem que ter muito respeito, a maneira como você trata as pessoas, você tem que estar disposto a se adequar às situações, né? Não falar, isso aqui é do meu jeito, ou é assim que eu trabalho, tal. Geralmente isso é meio mal visto. E a questão de você estar disposto a realmente buscar excelência no trabalho que você faz. Esse é um outro ponto importante, porque quando eu saí da Fairfax Media, eu era o melhor data science, data analytics, melhor do time inteiro da Fairfax Media. Meu trabalho foi levado para o editor-in-chief, eu tinha feito. E eu saí de lá falando, uau, eu sou o cara. De repente eu fui para a Disney, fiz um trabalho bom, mas logo depois eu já fui chamado pelo Google. Eu entro no Google e falo, cara, eu sou o cara. E de repente você está nivelado com pessoas que são muito melhores que você, muito mais inteligentes que você, fazem um trabalho muito melhor que o seu, e você tem que começar a aprender um monte de coisa tudo de novo. Então você tem que ter essa humildade também de você reconhecer o que você é bom, o que você não é bom, e estar disposto a melhorar. Então, quando eu entrei no Google, eu grudava em todo mundo lá, o que é isso, como é que faz isso, o que isso aqui, por favor, me ajuda aqui. Por mais que eles falassem, meu, esse cara é burro, como contrataram esse cara, poderia parecer isso. Mas eu não estava nem aí. E eu tive a sorte que não é todo mundo que tem, de ter pessoas que me ajudaram muito lá dentro, mas muito, muito mesmo, me ajudaram a desenvolver. Quando eu mudei para o Facebook, a ideia era, uau, sair do Google, tô excelente, né, para trabalhar no Facebook, principalmente o Google maior que o Facebook e tal. E, novamente, o Facebook tem uma dinâmica completamente diferente do Google. Ela é como se fosse uma startup gigante. Então, tudo é mensurado em impacto. Então, novamente, eu tive que aprender, tive que me desenvolver. Na verdade, o Meta foi a empresa que eu mais aprendi de todas que eu passei, onde eu mais evoluí como profissional, para mim, até hoje, foi o Meta. E então você tem que ter essa característica de estar disposto a se adaptar a essas mudanças, integrar essas mudanças e estar sempre aprendendo, né? Sempre desenvolvendo. Certo. Jerry, e o que eu vejo que você gosta dessa parte do ensino, mesmo pela sua história, então você teve essa startup, enfim, lá atrás, não sabia dessa parte. O que faz você qual que é a sua motivação maior para estar nessa parte do ensino? E eu queria que você me falasse hoje, quanto tempo do seu tempo você dedica para essa parte de curso e para o seu trabalho, enfim, eu imagino que seja sazonal, quando você lança curso novo, você deve se dedicar um pouco mais intensamente, mas como você se dedica ao trabalho no TikTok e ao curso? Sim, boa pergunta. Ó, até o começo, até a metade desse ano, até pouco tempo atrás, até julho, mais ou menos, agosto, minha dedicação era 70%, 80% para o TikTok e 20% aproximadamente para o curso. Só que eu trabalho para o TikTok na Austrália e, teoricamente, eu não posso ficar remotamente. Eu me mudei para os Estados Unidos recentemente, eu não posso ficar remotamente aqui para sempre. Então, provavelmente, eu tive a opção de aplicar para uma vaga aqui, tentar ficar aqui no TikTok, nos Estados Unidos, mas os escritórios são na Califórnia ou em Nova York, não é um lugar, assim, para mim, com família, hoje, onde eu gostaria de morar. Então, eu estou num período de transição que eu estou começando a me dedicar mais ao curso agora e menos ao trabalho do TikTok, tentando organizar as coisas antes de sair, né, efetivamente de lá. Então, varia. Eu já tive, por exemplo, o fato de eu não poder me dedicar tanto ao curso antes, às vezes eu acabava lançando uma turma por ano, ou as pessoas estavam esperando que iam ter 3, 4 turmas naquele ano, saía uma só. E aí todo mundo me mandava mensagem, Jerry, quando sai um novo curso? Quando sai um novo curso? Porque um problema do curso também é que, assim como o trabalho no TikTok, no Facebook, ele é dinâmico e muda, aquilo que eu ensino no curso muda todo ano também. Então, por exemplo, o curso novo que eu vou lançar, inclusive acho que daqui umas 2 semanas aproximadamente, ele foi 100% reescrito. Porque entrou Generative AI, entrou várias mudanças na área de AI, entraram mudanças no mercado, que o curso anterior já não serve totalmente para aquilo que a gente precisa. E mesmo algumas coisas que eu coloco no curso, eu coloco porque ele também tem que ser abrangente um pouco, no sentido de que existem empresas menores também, né? Então, vou te dar um exemplo, o SQL. Todo mundo que trabalha com Data Science tem que saber SQL para consultar o banco de dados.
desde que eu entrei no TikTok, eu nunca mais escrevi um código em SQL. Por quê? Porque a gente tem ferramentas lá hoje que eu arrasto e solto, ele escreve todo o código para mim. Então eu não preciso sentar lá, ficar codificando. Outro exemplo também que pouca gente sabe, desculpa. Quando eu estava no Facebook, surgiu um projeto para trabalhar com o Robin. Robin é uma ferramenta do Facebook que é usada por várias empresas, né? Várias agências, todo mundo usa para fazer MMM, attribution, todas essas coisas. E meu chefe, depois naquele a gente tem o performance review acho que era cada 6 meses lá. Meu chefe falou: o que você gosta do seu trabalho? Qual que é a parte que você mais gosta do seu trabalho? Eu falei: eu gosto de programar, né? Eu gosto da parte de programação. Ele falou: não, isso é muito caro para ficar programando. Mesma coisa que meu chefe do TikTok falou do dashboard. O meu tempo é valioso para ficar fazendo dashboard. E meu chefe no Facebook falou: não, isso é muito caro para ficar programando. Tipo, programar, eu contrato um programador, ele faz isso aqui, sei lá, a gente pode contratar uma empresa terceirizada, tal. Ou seja, o valor do teu trabalho não está nisso. Então, as pessoas, quando elas fazem esses cursos, elas têm a ideia de que o valor está na programação, que o valor está no código que você cria. E um cientista de dados, uma pessoa do marketing, digital marketing, ele não é um programador. Ele é alguém que vai gerar insights através dos dados. Hoje, marketing está completamente imerso, né, na questão dos dados. E ele vai usar esses dados para gerar insights para aumentar a performance, descobrir oportunidades, resolver problemas e assim por diante. Se eu tenho uma ferramenta que programa para mim, para que eu vou gastar um tempão programando? Então, hoje, meu chefe vira para mim e fala assim: preciso que você faça essa análise das creatives, por exemplo, que nem teve um projeto recente. Antigamente, eu ia lá, conectava o banco de dados, escrevia o código SQL da tabela que eu precisava, que eu ia usar. Hoje, eu vou lá no banco, arrasto e solto as métricas, dimensões, os filtros, tudo. Ele não só gera a tabela para mim, como ele me gera o código, se eu precisar usar esse código depois. No máximo, eu vou precisar adaptar uma coisinha ou outra. Não quer dizer que o código não é mais necessário. Quer dizer que para a área de Data Science Analytics, quer dizer que para a área de Digital Marketing, ele está se tornando menos necessário. Claro que um engenheiro de software, um engenheiro de dados, ele vai continuar a precisar usando, porque o trabalho deles é muito mais focado no código. Mas muitas pessoas vêm com essa ideia, principalmente do Brasil, eu percebi isso, do código. Tem que aprender Python, tem que aprender codificar, tem que aprender não sei o quê. E não é assim. O trabalho é o que você pode gerar de oportunidade que vai dar uma vantagem competitiva para a nossa empresa. E aí você trabalha em relação a isso. Por exemplo, quando eu vou num cliente, o cliente não está nem aí se eu usei um código para aquilo ou não usei o código. Ele quer saber assim, como é que eu faço para minha campanha melhorar? Basicamente, a pergunta dele é isso. E eu tenho que entrar com uma resposta simples. Está aqui, baseado em estudos que eu realizei, baseado em análises que eu fiz. Está aqui a receita que eu acho, que a gente comprovadamente, né? Não é que eu acho, comprovadamente a gente viu que funciona e a gente acredita que vai funcionar para você. Você quer testar isso? E aí o cliente pega, por exemplo, vamos dizer que o cliente gaste 1 milhão por mês. Ele fala, eu vou separar 100 mil desse 1 milhão para testar isso que você está propondo para a gente. E aí a gente compara a performance desses 100 mil que ele gastou com a performance dos outros 900 mil, né? Claro que a gente escala depois. E aí ele fala, não, realmente aquilo que você falou está funcionando melhor, está dando mais resultado, vamos escalar isso para todas as campanhas a partir de agora. Então, basicamente, hoje é tudo muito mensurável. O cliente, assim, eu trabalhei com clientes até menores, né? Digo, não era Nike, não era Amazon, clientes até menores, startups grandes, mas muito menores, que eles mudam, assim, uma campanha, eles conseguem pegar se a campanha vai dar certo ou não nos primeiros 5 minutos da campanha. Então, eles já mudavam, já faziam algumas coisas e... Então, as pessoas estão... Essas empresas, startups ou essas empresas que estão ganhando dinheiro online, eles são muito inteligentes na maneira como eles trabalham com os dados para obter esse resultado. E muitas delas hoje têm diversas ferramentas que eles usam para isso. Ou seja, eles não precisam... Teve um cliente meu no Facebook, não posso falar o nome, a empresa dele foi vendida... Eu tinha reunião com o CEO, sentava com o CEO ali uma vez a cada 3 meses, sentava com o CEO dessa empresa, fazia uma estratégia, trabalhava na estratégia de campanha, junto com todo o outro time, né, do Facebook, que ele era o maior cliente do Facebook na época. A empresa foi vendida, né, por quase $500 milhão recentemente,
E eles tinham um cientista de dados dentro da empresa, que fazia toda a parte, ou seja, eles não tinham um time gigantesco de cientistas de dados e analistas, eles tinham um só. Então, não porque não tenha necessidade, mas porque hoje eles têm muitas ferramentas que facilitam esse trabalho. Então, quando você consegue conectar as ferramentas direito, quando você consegue, eles terceirizam muito o trabalho para outras empresas. Então, tem uma empresa que faz o gerenciamento da campanha, outro faz o media buying, outro faz. Então, hoje o mercado está muito dinâmico nesse sentido também. Jerry, e aí, aproveitando, fala de forma assim, bem sucinta, como é a equipe onde você está inserido dentro do TikTok, com quem você faz par e no seu dia a dia, como é? Legal, boa pergunta, Juliana. Olha, basicamente a maneira que funciona, metade do trabalho, metade a 60% do trabalho é interno, ou seja, coisas que eu vou fazer internamente para melhorar. Vou te dar um exemplo, por exemplo, que eu começo a criar estudos, desenvolver estudos eu mesmo, de coisas que a gente identifica que podem trazer uma performance melhor para os clientes. Então, por exemplo, eu faço um estudo de creatives, né, que são os anúncios, o próprio vídeo do anúncio, né? Faço usando machine learning ou faço usando diversos outros tipos de análise, crio uma hipótese baseado nisso e depois eu começo a criar um projeto para testar essas hipóteses. Aí eu testo essas hipóteses internamente e tal, e depois eu vou para um grupo de 10 clientes, 15 clientes, falo assim, olha, a gente tem essa hipótese, a gente viu que deu certo, geralmente as empresas trabalham assim, você quer testar essas hipóteses, e a gente testando e funcionando para o cliente interessante, a gente roll out, né, para todos os clientes do mundo inteiro, basicamente. Olha, isso aqui foi o que a gente testou, isso aqui foi o que a gente comprovou, então se você quiser ter um resultado melhor, e bueno, você é da área de viagens, a gente fez uns testes para a área de viagens, é isso que vai funciona melhor. É basicamente isso. Então, tem esses projetos internos. E tem os projetos externos, que é trabalhar com o cliente. Então, eu sento com o cliente fala assim, olha, meu objetivo para os próximos 3 meses é esse. Aí, por exemplo, se eu sento com a Nike compartilha todo o projeto de marketing deles para os próximos 3 meses ou 6 meses. E aí eu vejo como a gente pode adequar o que a gente sabe na parte de dados para esse projeto, para esses objetivos que essa empresa tem. E a gente senta, trabalha junto com eles, trabalho junto com a equipe, trabalho com o account manager, que é a pessoa que cuida da conta dessas empresas, e essas pessoas, a gente vai trabalhando junto para fazer uma proposta. E aí a gente chega com uma proposta, que geralmente vem a proposta mais um Learning Agenda. O que é o Learning Agenda? Vai depender, claro, de empresa para empresa, mas assim, durante esse período, isso é o que a gente vai fazer. O objetivo que a gente tem é X, tem um processo de aprendizado disso que a gente está fazendo. Então, por exemplo, hoje, primeiro mês, a gente vai trabalhar nas campanhas, segundo mês, a gente vai aplicar essas estratégias, por exemplo, que a gente pegou dos dados, terceiro mês a gente vai trabalhar nas creatives, continuando trabalhando com todo o resto, para no final a gente ter esse ganho X, né, depois de um certo tempo. Então, a gente leva o cliente, e vai depender muito de onde o cliente está também. Vamos pegar um cliente que não está muito, está começando, vamos dizer, usando marketing digital de alto nível, digamos assim. Eu pego onde o cliente está e aonde a gente quer que ele chegue. Na performance, ele vai melhorar a performance dele, ele vai ter mais resultados, vai aumentar o branding, todas essas coisas, e a gente faz um planejamento, quer dizer, eu faço, né, de 6 meses, 1 ano, trabalhar com esse cliente para levar ele do ponto A, que é onde ele está hoje, que é talvez um ponto inicial, para um ponto em que ele está usando, está fazendo o que é mais avançado na área de Data Science Analytics para Digital Marketing, e aí, consequentemente, ele está tendo melhores resultados. Então, a gente trabalha com os stakeholders internos, account manager, o client manager, que é o gerencia a conta, outro que gerencia o cliente, trabalho com time de produto. Então, surgiu um produto novo dentro do TikTok, por exemplo, e aí eu começo a trabalhar com esse time para ver quais clientes esse produto poderia beneficiar. E aí eu começo a fazer o pitch para esses clientes. Olha, se você usar esse produto novo, você pode ter o resultado X. Eu começo a fazer um planejamento com os clientes em relação a isso. Trabalho dentro do meu time, com coisas que a gente pode criar dentro do time, né, para benefício da empresa. E trabalho muito, né, com principalmente account managers de requests também. Por exemplo, eles podem vir, Jared,
vamos dizer, a LG está lançando uma campanha de branding daqui 4, 6 semanas e eles querem fazer a melhor mensuração possível disso. Qual que seria um planejamento bom de mensuração de branding para eles? E aí eu venho com todas as opções de planejamento de branding, proponho para eles e aí eu executo. Eu sento durante o período das campanhas e falo, olha, a gente vai estar monitorando isso, o que a gente vai fazer durante... E no final eu apresento o resultado para eles. E aí a gente, baseado nesses resultados, aplica para campanhas posteriores os aprendizados que a gente teve. Nossa, eu tinha uma imagem completamente diferente. Então, tem muito essa parte comercial e é muito mais de você entender como usar os dados e melhorar as estratégias para vender mais, né? É mais ou menos isso. Sim, o cliente ele tem um objetivo, ou ele é melhorar a marca, né, a presença da marca, ou é vender mais produto deles. Então, a gente tem que se alinhar com esse objetivo do cliente. No final das contas, Google, Facebook, TikTok, todas as empresas, eles servem um cliente, né? Eles precisam ter uma receita vinda do cliente para oferecer um bom produto para o consumidor. Então, a gente trabalha muito próximo dos clientes, não são todos os clientes, é um grupo específico de clientes, né? Dependendo do tier que o cliente está, que vai ter esse suporte maior, mas mesmo os que não têm suporte maior, tem o suporte de um segundo time, né? Que vai estar trabalhando com um número maior de clientes. Mas tem muita movimentação interna, tem muita questão de evento, apresentação para eventos, educação, por exemplo, eu fiz uma palestra quando eu estava no Facebook sobre mensuração de campanhas cross-borders, isso que seria, por exemplo, um cliente no Brasil que está começando a vender o produto dele nos Estados Unidos, na Austrália, como é que ele faz essa questão para mensurar, ter uma boa mensuração em outros países também, começar a fazer essas campanhas. Então, tudo isso envolve a parte de educação do cliente, surgiu, por exemplo, uma coisa que eu fazia bastante, auction training, como funciona o sistema do Facebook, do Google, do TikTok, dentro, né, de cada uma dessas empresas, e como eles poderiam obter o melhor desses sistemas, entender como funciona o processo desses sistemas quando eles anunciam, aonde eles estão perdendo, pego casos de clientes que estão fazendo o anúncio mal feito, o que pode ser melhorado, comparo com alguns que estão fazendo o anúncio bem feito, quanto melhorou a partir do momento que eles mudaram algumas coisas que a gente sugeriu. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Alguns clientes começam a ver que a campanha está mal, diferente desse que eu mencionei anteriormente, mas que ele tem outros motivos específicos, mas alguns clientes começam a ver que a campanha está indo mal, eles vão lá e desligam, e não, vou começar outra. Ou eles fazem campanhas muito curtas. Existe um processo dentro do algoritmo dessas empresas todas, isso eu falo que é público, né, não é nada confidencial, você pode pesquisar dentro dessas empresas, que chama learning phase, o período de aprendizagem. Então, quando você faz um anúncio, você tem que entender que todo algoritmo, todo robô, todo sistema por trás dessas campanhas, né, que está acontecendo dentro do Facebook, do TikTok, do Facebook, do Instagram, ele está aprendendo, ele está tentando descobrir quem que é o usuário ideal para você, quem que vai ter uma chance maior de converter, quem que vai ter uma chance menor de converter, e isso leva um tempo. Não acontece imediatamente. Então, você precisa de um número específico de conversões para sair do que a gente chama desse período de aprendizado. E a partir do momento que você cruza essa barreira, sua campanha começa a ter uma performance muito maior, porque o sistema de auction, né, do leilão, é um leilão, né, o sistema dentro do Google, Facebook, ele começa a aprender como funcionar melhor para você, e aí exponencialmente você começa a ter resultados melhores. Entendi. E, Jerry, hoje o TikTok também é uma ferramenta de busca, né? Então, a galera mais nova, assim, de 20 e pouco, usa para ver review de produto, e também até os recrutadores estão usando o TikTok para encontrar candidatos. Eu vi uma matéria falando que o TikTok pode se tornar a maior ferramenta de busca. Não sei se você pode comentar, mas o que você acha dessa história? Com certeza, sem dúvida. Por exemplo, quando antigamente, isso é importante, entra no ponto que eu falei de que muitas pessoas, mesmo elas trabalhando na área, elas não estão adaptadas com o que está acontecendo. Por quê? Porque é muito difícil você se manter a par de tudo, né? De repente você tinha o Facebook, de repente era só o Google, aí veio o Facebook, aí veio o Instagram.
Aí veio o Snapchat, aí veio o TikTok. O TikTok explodiu, né? Foi muito mais do que o Snapchat. Virou um competidor muito forte, né? Tem mais de 1,1 bilhões de usuários, 1,1 bilhão de usuários do TikTok hoje. Passou já dessa marca. E aí a pessoa não sabe como trabalhar com essas ferramentas novas. O TikTok, hoje, principalmente, eu digo para países como Estados Unidos, Austrália, acredito que no Brasil possa estar sendo parecido o que está acontecendo, ele tem se tornado uma ferramenta muito eficiente de busca. Porque o que você fazia antigamente? Você está indo para, vamos dizer, eu estou indo para Nova York. Aí eu vou lá no Google e digito bons restaurantes em Nova York. Vai me aparecer uma lista, vou ver uns reviews, vou selecionar, já tem muito review antigo. No TikTok, eu digito bons restaurantes em Nova York, vai ter uma pessoa especialista que só faz review de restaurante, que vai ter em 2 minutos e meio um vídeo curto, direto ao ponto, com imagens, com tudo, dos 5 melhores restaurantes de Nova York que você não pode deixar de conhecer, com o vídeo dela comendo nesse restaurante. Por exemplo, ela pode falar assim, quando você vier aqui, não deixe de vir nesse restaurante e peça o sanduíche tal, que é a marca da casa. Então, em 2 minutos e meio, você já decidiu todo o seu planejamento culinário da viagem. E isso é uma tendência que está acontecendo muito. O pessoal acha que é só com o público mais novo, que é onde o TikTok atingiu inicialmente, né? Que esse público 20, 18, 16, 15 anos. Hoje o TikTok ele tem um público muito fiel, muito mais velho até do que o que a gente tinha antigamente. E esse público está aprendendo também a buscar no TikTok, a usar o TikTok não como uma plataforma só de ver vídeos, a coisas engraçadas, ou aprender alguma coisa, mas de fazer buscas específicas para aprender sobre um assunto, conhecer alguma outra pessoa, ou numa viagem, saber quais hotéis ficar, onde ir, o que fazer. Então, tem se tornado uma ferramenta muito importante de busca também. E aí entra a questão de como as empresas podem trabalhar para extrair o máximo disso. No meu curso, eu conto o caso de uma empresa. Na verdade, pra você ter uma ideia, esse caso dessa empresa, eu já usava no meu curso muito antes de ter começado a trabalhar no TikTok, que vendia pasta de amendoim aqui nos Estados Unidos e começou a anunciar algumas plataformas, não dava certo, de repente eles foram para o TikTok trabalhando com os creators e explodiram de vender, virou uma empresa assim, que vendendo milhões e milhões por causa do TikTok. Então, mas as empresas precisam saber como trabalhar. Em cada plataforma, a maneira que você trabalha é completamente diferente. Se você tentar replicar no TikTok o que você faz no Instagram, não vai dar certo. Se você tentar replicar do YouTube o que você vai fazer no Instagram, também não vai dar certo. Então, eles precisam saber se adaptar a isso, né? Essas mudanças. Pedro, você tem alguma pergunta? Eu acho que só complementando um pouquinho o que vocês estavam falando. Tô ouvindo aqui. Voltei? Pode falar. Tá. Eu acho que só complementando um pouquinho o que vocês estavam falando, que é muito de audiência, e eu não sei se foi mundo todo ou se foi só Estados Unidos, mas o TikTok já passou em horas vistas o YouTube, né? Em horas consumidas. Eu acho que é muito do que você estava comentando de o consumo dessas plataformas é extremamente diferente, mas o recurso que todas elas competem é a atenção, né? Então, esse mesmo vídeo de 2 minutos do TikTok vai te dar a informação de 2 minutos de busca no Google, e às vezes a pessoa não quer ler, ela quer ver as imagens, ela quer ouvir alguém falando, então, na verdade, é o que a pessoa quer e é a informação distribuída e entregue para ela do jeito mais rápido possível, né? Então, eu acho que no final de todos os algoritmos, de todas as plataformas e mídias diferentes, não dá para replicar porque cada um deles entendeu um jeito diferente de chamar a atenção das pessoas, né? E pela quantidade de horas do TikTok ser maior do YouTube, diz muita coisa sobre o conteúdo de short form, né? Diz muito sobre conteúdos curtos que entregam muito valor em pouco tempo, né? Exatamente, concordo com você. Que acostuma mal também, né, gente? Quando é coisa rápida, eu acho que você faz menos esforço e aquilo vai ficando cada vez mais confortável e a gente quer jogar menos energia. É verdade. Jerry, e eu, na verdade, não uso muito TikTok, eu preciso aprender. E, Jerry, mas voltando um pouquinho só dessa parte de curso,
Então, eu queria que você respondesse 2 perguntas. Uma, qual é a parte que mais te deixa feliz, tirando a parte financeira, enfim, então, quando você está nessa posição do ensino, qual que é o momento, assim, o que te faz mais feliz? E também, para quem é mais adequado esse curso? Sei que, acho que qualquer pessoa, eu vi que tem desde o início, mas, assim, é mais para uma pessoa que já está na área tech e quer ir para a área de data, e aí vai dar um fit 100%, ou você acha que qualquer pessoa, independente da área, pode fazer o curso? Não, o curso serve para qualquer pessoa, por quê? Porque eu trabalhei o curso do básico até o avançado. Então, o que que eu fiz? Baseado na experiência, quando eu comecei a fazer o curso, que eu percebi que todo mundo chega em níveis diferentes. Tem pessoas que já têm um conhecimento, tem pessoas que não têm conhecimento nenhum. Então, eu criei um pre-work do curso, que são mais ou menos 2 a 3 semanas, em que o objetivo é nivelar todo mundo, colocar todo mundo num nível suficiente para acompanhar o curso. Então, nesse ponto, ele acaba servindo para todo mundo. O que me deixa mais feliz é vendo as pessoas atingindo os objetivos que elas tinham, né, quando elas começaram o curso, ou até descobrindo coisas que elas não sabiam que existia, né, antes de começar o curso. Então, por exemplo, a primeira pessoa brasileira que fez o curso comigo, ela é minha amiga, ela era minha amiga na época, é minha amiga até hoje, já era minha amiga antes do curso, né, continua nossa amiga até hoje. Ainda bem, né, Ela, Jerry? ainda bem, se eu não tivesse gostado do curso, não ia dar certo. Olha, perder a amizade. E na época o curso custava $5.000, não era meu curso, né? Eu era professor do curso nessa escola. E eu falei para ela, falei assim, ó, é um dinheiro muito alto, será que não vale a pena, sei lá, será que vale a pena você fazer? Eu mesmo tentei fazer com que ela falasse. Ela falou, não, eu quero, porque eu quero entrar nessa área, é o meu objetivo e tal. E hoje ela já está no 3º emprego dela, trabalha na maior companhia aérea da Austrália, num cargo super alto, conseguiu o visto dela de residência, aplicação através dessa empresa, né? Começar o visto de residência na Austrália. E é isso que eu vejo em várias outras pessoas. Eu tenho alunos trabalhando em praticamente todas as empresas, Nubank, no Brasil, iFood, Rappi, Globo. Tenho alunos que já trabalhavam na área, mas tinham sonhos de trabalhar em empresas específicas, e eu sei que o curso ajudou bastante a que eles conseguissem dar esse passo, por causa que aumentou o conhecimento na questão de dados. Então, eu tenho alunos trabalhando na Chanel, tenho alunos que estão trabalhando hoje no Meta. E uma coisa interessante é que isso aconteceu mais para os cursos em inglês, né? Apesar de ter uma menina no Brasil também. Todas as empresas que eu passei, Google, Facebook, TikTok, no Google foi mais para o final, porque eu comecei o curso quando eu estava lá, né? Sempre teve alguém que internamente um dia me manda uma mensagem e fala, Jerry, não sei se você lembra de mim, eu fui seu aluno. Eu falo, que legal, estou trabalhando aqui hoje, eu sou seu colega. Então aconteceu isso, mais recentemente foi no TikTok, de uma menina que está trabalhando no TikTok na China, e me mandou uma mensagem, fez o curso em inglês quando eu estava lá, e está trabalhando no TikTok da China, e falou, não sei se você lembra de mim e tal. Então o objetivo é esse, levar as pessoas a atingirem o objetivo delas, e trazê-las para a realidade também. Tem gente que acha assim, elas vêm muito da internet, né? Vou fazer um curso e amanhã vou conseguir um emprego no Google. Não, existe um caminho, existe um processo que vale a pena ser trilhado e que está disponível para qualquer pessoa. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas têm que dizer, a pessoa que trabalha no Facebook, no TikTok ou no Google principalmente é uma pessoa extremamente especial. Não. Todo mundo tem a mesma capacidade. O que acontece é que essas pessoas, por sorte, por dedicação, pelo que é que seja, conseguiram traçar um caminho que foi um caminho mais adequado a levar elas a chegarem até onde elas estão. Só para terminar, não foi nem meu aluno, né? Para falar só de aluno. Quando eu trabalhava no Google, tinha um dia, já estava 1 ano e pouco lá no Google, um brasileiro me manda uma mensagem, a gente tem uma ferramenta interna, né, de comunicação, falou, Jerry, eu comecei a trabalhar aqui no Google hoje e tal, lá na Austrália, e queria muito falar com você tem um tempo para a gente almoçar junto? Eu falei, claro, vamos almoçar e tal. E na época eu tinha um blog, né, chamava Brasil Austrália, que era para ajudar os brasileiros também que estavam indo para a Austrália, saber o que fazer. Ele falou, eu cheguei aqui, eu trabalhava numa agência muito pequena no Brasil, fazendo campanha e tal, e eu cheguei aqui e fui pela que me falaram, né, fui trabalhar de empregos de tipo entregador, qualquer coisa, estava procurando alguma coisa assim.
E eu tinha me matriculado num curso para aprender a ser faxineiro aqui na Austrália. Não tem nada contra, não tem problema nenhum, mas ele falou assim, era o que eu via o caminho que as pessoas faziam. E aí eu vi um post seu falando o seguinte, se você tem alguma habilidade especial, não pense que você tem que fazer um outro tipo de trabalho só porque você é um estrangeiro num país. Vá atrás daquilo que você faz. Você já tem algum valor, busque aquilo. E ele falou, cara, eu coloquei um anúncio, não fui atrás de emprego, numa plataforma chamada Gumtree na Austrália, que é quase como um Mercado Livre, digamos assim. É um negócio você coloca vendendo coisas, assim. Ele falou, ó, ele colocou o anúncio assim, trabalhei no Brasil tanto tempo nessa área, em inglês, né? Sou especialista, tal, faço campanha. Falou, um cara me contactou, falou, você sabe fazer isso? Falou, sei. Então ele falou, então vem cá amanhã que eu vou fazer um teste com você. Fiz o teste, eu saí de lá e ele falou, tá, pode voltar já essa semana, você vai coordenar a campanha desse cliente nosso, que eles não tinham ninguém para coordenar. E a pessoa que estava lá saiu. Bom, ele foi trabalhando nessa empresa, o chefe dele, que era o gerente, depois de 1 ano e pouco, saiu, passaram ele para gerente, depois de uns 2 anos o diretor saiu, passaram ele para diretor, e um dia ele estava numa reunião com o cara do Google, porque a agência cuidava de alguns clientes que tinham conta no Google, e o cara falou, eu tô saindo do Google, você não quer aplicar para minha vaga? Aí ele falou, quero. Ele falou, eu te dou uma recomendação, e ele falou, eu tô aqui hoje. Então ele falou, eu estava indo por um caminho, e eu vi o seu post e eu tomei um outro caminho. Então, é isso que eu falo para as pessoas, é você saber o caminho certo. Por quê? Porque se você toma o caminho errado, você só vai perceber lá na frente que aquele foi um caminho errado. E aí você vai ter que voltar tudo de novo e começar pelo caminho certo. Então, minha recomendação é, se você quiser ser médico, trabalhar em marketing, data science, se você quiser ser piloto, o que quer que seja, procure alguém que entenda dessa área realmente, comprovadamente, que seja um especialista comprovado e que esteja disposto a ensinar também, que isso é difícil. Muita gente retém, né? Não fala, não, eu vou ensinar, mas eu não vou ensinar tudo, eu vou ensinar só, senão a pessoa vai estar... Exato. Seja isso. Esse seria o caminho. E, Jerry, no seu tempo livre, você gosta de ficar no TikTok? Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu e minha esposa, a gente fez um acordo de fazer um jejum de TikTok por 1 mês, pelo menos, porque eu estava ficando muito no TikTok. Eu cortei TikTok, Instagram, cortei todas essas plataformas por 1 mês. Eu vou falar uma coisa aqui contra, né? Até o que eu faço. Tem sido muito bom. Eu tô lendo mais, tô sendo mais produtivo. Eu gastava muito tempo no TikTok, assim, de manhã, final de semana, na hora de tomar café da manhã, vendo TikTok, meus amigos me mandam TikTok o tempo todo, então eu gastava muito, muito tempo mesmo, e agora eu tô não reduzindo, eu parei, né, por 1 mês, depois eu vou voltar aos poucos. Fiz um período Esse de detox é um período de detox que funciona com todas as redes sociais e sempre é maravilhoso, mas volta aos poucos. Eu também fiquei muito tempo sem rede social e trabalhando com marketing. Eu tava falando com a Juliana essa semana que o meu Instagram pessoal ele é quase morto, porque de todo o tempo que eu trabalhei com marketing, eu não aguento mais mexer nele. Exatamente, acontece isso. Eu respondo, eu entendo exatamente, eu respondo tanta mensagem interna da empresa que tanta gente me manda mensagem, eu olho e falo, não, mais mensagem para responder no Instagram, eu vou parar um dia e vou responder todas, porque eu sei exatamente o que você está falando, Pedro. É igual o médico que se recusa a tomar remédio, né? Então, assim, o seu trabalho... Exatamente. Jerry, e eu achei legal o conteúdo do seu curso, porque tem algumas partes práticas, então tem uma parte que é projeto com projetos reais de dados, e também tem uma parte que é preparação de entrevista, né? Sim, essa parte da entrevista é a parte que eu mais falo para os alunos, eu falo assim, não percam essas aulas de jeito nenhum, porque é uma área que eu vejo que muita gente falha. Eles têm uma ideia, por exemplo, eu só vou falar um ponto que eu acho que seja muito importante, e que muita gente não sabe, o seu currículo, 99%, 98% a 99% das vezes, ele não vai ser lido por uma pessoa inicialmente, ele vai ser lido por um algoritmo. E o algoritmo que vai selecionar quem ele vai enviar para o recrutador ou não. Então, por exemplo, você pega a maioria das vagas hoje, eles têm
100 aplicações, 200 aplicações. Não tem como um recrutador de uma empresa dessa, que está contratando não só para aquela vaga, mas para dezenas de outras vagas, ler 2.000, 3.000 currículos. Não existe essa possibilidade. Então, essas empresas, desde empresas pequenas a empresas grandes, eles usam uma ferramenta, geralmente é terceirizado, algumas empresas têm a ferramenta interna, que vai ler o currículo. E lendo o currículo, ele vai fazer um ranqueamento dos melhores. Então ele vai falar, ó, de acordo com essa vaga, de acordo com o melhor é esse, o segundo melhor é esse, o terceiro melhor é esse, o quarto melhor é esse, daqui para baixo não precisa ver mais ninguém. E aí o recrutador só vai ver o currículo desses 4 ou dessas 5 primeiras pessoas. O resto ele não vai nem ver. Você pode ver que até umas empresas grandes, nesse caso, tem gente que aplica para a vaga, manda o currículo, preenche tudo, 1 minuto depois já vem a negativa. Fala, infelizmente, é óbvio que ninguém leu o currículo. Que não passou pelo primeiro filtro, né? Não passou pelo filtro. Então, a máquina já deletou. Então, as pessoas não sabem que você tem que escrever o currículo primeiro para uma máquina. E aí a gente trabalha com isso, faz todas essas coisas para ele ser tão interessante para a máquina, né? Para o algoritmo, quanto para o recrutador. E aí é um processo bastante detalhado, de como a gente faz a preparação do currículo, como é que a gente se prepara para as entrevistas, o que é esperado da entrevista. Muita gente no curso, acho que a maioria fica surpresa do que é uma entrevista, porque eles acham que você vai sentar lá e eles vão falar assim, programa aqui um código assim. Isso não existe. No Google, por exemplo, uma pergunta mais comum seria algo como, no caso de Data Science, estou inventando uma pergunta, mas que seria mais alinhada. O Google lançou uma nova atualização do Google Home, que vai ser publicada na próxima semana. Como você avalia o impacto dessa publicação do Google Home baseado nos critérios X, Y e Z? E aí você tem que criar o projeto. Como é que você vai fazer a avaliação desse impacto? Como é que você vai fazer essa mensuração? Você vai fazer um teste de incrementalidade? Como é que você vai trabalhar? Você vai olhar pelo churn dos usuários que estavam e pararam de usar? Como facilitou? Então, assim, tem muitas métricas que você vai avaliar e ele quer saber isso, porque é isso que acontece antes de você tocar em qualquer código. Por exemplo, quando eu fiz uma entrevista para o Pinterest, a parte de SQL foram 3 perguntas só, e nenhuma delas tinha código. Assim, eu lembro que a pergunta mais difícil, e realmente eu tive que pensar um pouco para fazer, parece simples falando, era assim, como você mensura, eles fizeram uma mudança, como vocês mensuram as pessoas que entraram na plataforma em 2018, mas não entraram em 2019 e voltaram em 2020. Me faz um código que mostre essas pessoas. E aí você escreve o código, mas na pergunta não tem código nenhum. Então as pessoas elas ficam surpresas, né? E só para terminar, desculpa, falo demais. Não tem problema. A gente gosta, Jerry, tá todo mundo elogiando. Obrigado. No Brasil, tem muitas empresas que são muito ruins desse processo seletivo também. E esse é um ponto. Às vezes a pessoa é boa, mas o processo seletivo é tão ruim, que eles acabam não tendo, essa pessoa muito boa acaba não sendo contratada, às vezes nem considerada por causa disso. Você tem teste de QI, você tem teste de um monte de coisa, né? Que não tem nada a ver com a vaga, totalmente desnecessário para a vaga. Sim, sim. Jerry, você acha que... Acha não, eu tenho lido umas matérias que o mercado de creator em breve vai disruptar com o Web3. Eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto. Então, a Web3, a gente tem que tomar cuidado com tudo que vem com uma ideia de uma grande promessa. Por exemplo, quando eu estava no Facebook ainda, eu já... Não por causa de nada internamente, porque lá internamente só se falava maravilhas do metaverso, mas por ter usado como um usuário comum, qualquer pessoa que utilizou, eu sabia que não ia funcionar. Não tem como isso aqui deslanchar ou dar certo, pelo menos nesse momento. Não tem como, não tem a menor possibilidade. Talvez, se a tecnologia evoluir muito, daqui uns 10 anos pode ser uma possibilidade, mas a aposta de ser um disruptor naquele momento seria impossível. Então, e todo mundo na época estava falando, comprar terreno online no metaverso, montar loja no metaverso, já tinha curso sendo vendido, né? Como ganhar dinheiro no metaverso. E acabou que eu vi até uma matéria outro dia, de uma publicação famosa aqui nos Estados Unidos, falando, eu entrei no metaverso e tinha 900 pessoas. Então, imagina, eles gastaram bilhões, né? Por uma plataforma que num dia lá tinha 900 pessoas utilizando.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e saber que tudo passa por um período de transição, e nesse período de transição, muitas apostas que a gente acredita que iriam dar certo vão morrer, muitas coisas que a gente não tinha a menor noção vão prosperar. O TikTok é uma delas, assim, o TikTok foi uma coisa assim que ninguém esperava. Você pensa, tem que pensar o seguinte: você tem o Google com, acho que vale mais de $1 trilhão hoje. Você tem o Meta, que vale não sei quantos bilhões de dólares hoje. Por que, que o Google e o Meta não fizeram uma ferramenta como o TikTok? Então, porque muitas dessas coisas são imprevisíveis. Não tem como você saber. Você vai montando algo e, de repente, aquilo cai. Tem um planejamento, mas de cada uma coisa que dá certo, você tem 999 outras que você não ouviu, que tentaram ter aquela possibilidade e não conseguiram. Então, tudo é muito relativo. O WhatsApp, por exemplo, quantas outras ferramentas de comunicação tinha? Você tinha o Skype, que a Microsoft comprou, e no final o WhatsApp foi o que acabou dando certo. Então, é um processo que, claro, é uma aposta, mas eu acho assim, hoje eu vejo o mercado de creators ficando cada vez mais forte, cada vez mais Sim. forte. Pro bem ou pro mal, né? Porque tem muita coisa ruim, tem muita recomendação ruim também. Mas hoje, assim, eu acho que um ator da Globo, não tem a comparação, às vezes, com o impacto que você tem de um creator, de uma recomendação de um creator, Então o mercado tem mudado bastante, né? E acho que vai mudar mais para frente. Daqui a pouco talvez não seja mais creators, talvez a gente tenha um AI super avançado, eu não sei, né? Tô chutando que talvez vai substituir muitas das coisas que a gente faz hoje, não sei, mas o mercado é muito dinâmico, mesmo como você mesmo falou, Juliana. Os creators digitais, né? Esses dias eu estava vendo uma empresa, assim, que você cria umas pessoas digitais e, enfim, faz tudo que uma pessoa, né, tem a personalidade, e aí você coloca no digital, mas é uma personagem. Sim, isso vai melhorar muito ainda. A gente está dando na parte de inteligência artificial, a gente está dando os primeiros passos ainda. E isso a tendência, né, melhorando ainda a capacidade computacional, todos os recursos que a gente vai ter, isso vai melhorar muito. É claro que já tem algumas empresas, por exemplo, tudo que sai, que a gente teve, por exemplo, o ChatGPT agora. Tem empresas fazendo coisas muito mais avançadas, mas isso é o que eles lançam para o público agora. Mas você tem muitas coisas que estão sendo trabalhadas e depois vão sendo liberadas para o público, algumas coisas vingam, outras não, né? O Generative AI, que é o ChatGPT, o Bard, outras ferramentas que estão saindo, realmente tem tido um impacto significativo. Já mataram um monte de profissões, por exemplo, copywriter foi uma coisa que diminuiu bastante aqui nos Estados Unidos, na Austrália, por causa disso, e a tendência é que isso continue acontecendo, né? Algumas profissões vão sendo substituídas e o mercado vai mudando. Sim, sim. Pedro, tem mais alguma pergunta final? A gente está nos minutos finais, a gente passou um pouquinho. Acho que, só falando de criador um pouquinho, acho que existem pessoas muito interessantes no mundo inteiro e, independente das ferramentas que tiverem, o poder de pessoas individuais estão ficando cada vez maiores, né? Hoje, por causa de internet, por causa de todo o alcance, de toda a carreira que você teve, você consegue impactar vários alunos e você consegue impactar muito mais gente com todas as suas publicações no canal, no LinkedIn, em qualquer canal que seja, né? Então, assim, alguma coisa que eu acho que a inteligência artificial não consegue replicar ainda, e eu acho que vão demorar muitos anos para conseguir replicar, é o que a gente tem de único, né? Que é cada um tem uma autenticidade super diferente. Eu acho que é por isso que os criadores, pessoas, nunca vão deixar de existir. Por isso que, independente de Web3 ou independente das ferramentas que surjam, os criadores vão ficar cada vez mais impactantes, né? Seja um ator, seja uma pessoa como a gente que cria conteúdo na internet. Então, assim, eu acho que a gente é insubstituível nesse sentido, assim, ainda, e parabéns aí, principalmente pelo conteúdo educacional, que é difícil ter conteúdo educacional bom e você está trazendo conteúdo realmente de qualidade para essas pessoas. Obrigado mesmo, Pedro. Obrigado mesmo, Juliana, também. E aí, o que você falou, acho que foi fundamental. Eu acho que hoje o valor está na pessoa. E para você ter uma ideia, isso tem mudado muito todos os mercados. Você pega, por exemplo, eu acompanho o MMA já há muito tempo, né? Hoje, os atletas de MMA, que antigamente era o que lutava melhor, que tinha ganhava mais.
hoje, se ele não tiver uma presença online muito boa, ele vai se tornar quase cada vez mais irrelevante. Então, hoje, essa presença online tem se tornado cada vez maior. Tem um atleta brasileiro, Paulo Borrachinha, acabou de fechar um contrato, acho que de $1 milhão por luta com o UFC, por causa da presença que ele tem online. O número de seguidores, o quanto ele é famoso online, quantas pessoas acompanham ele. Charles de Oliveira, a mesma coisa. Então, essas pessoas estão se tornando os novos ídolos, não apenas por aquilo que eles fazem, que é louvável e tão bom que eles fazem, os esportistas, mas por causa da presença online que eles têm. Isso a gente vai ver indo daqui a pouco para outros esportes, outras áreas, e como eu falei, tem o lado bom e o lado ruim disso. O lado ruim é que muitas pessoas que não têm nada a ver vão continuar se promovendo, né, sem nenhum conhecimento. Sim. Como tem o lado bom que a gente vai conhecer novas pessoas que são excelentes, que têm conteúdos muito bons, que trazem realmente um conteúdo de valor para as pessoas e que isso acaba agregando para elas. Sim, acho que é muita oportunidade que uns anos atrás a gente não tinha, né? De ouvir conteúdos assim muito acima da média e todo mundo tem acesso. Não tinha, exatamente. Eu acho que o que vocês vão poder conseguir ver também, eu percebi morando na Austrália, estando nos Estados Unidos agora e no Brasil, a maneira como as pessoas consomem esse conteúdo muda muito em relação ao país, à cultura, de onde elas vêm. Sim. Isso também muda bastante. Isso é bastante interessante de observar. O que você acha de peculiar no brasileiro, por exemplo, Jerry? É minha última pergunta. Não, interessante. Eu vou falar na parte de dados. O Brasil, para você ter uma ideia em relação aos dados, quando em algumas dessas empresas que eu trabalhei, a gente sempre faz não um comparativo, a gente faz uma análise das plataformas junto com outras plataformas. Ou seja, quantas pessoas usam o Instagram, mais o TikTok, Instagram, mais o Facebook, mais o TikTok. E o Brasil, de todos os mercados que a gente analisava na época, era o único país que ainda a TV tinha um poder muito grande. Eu fiquei surpreso com isso. Muitas pessoas que usavam o Instagram ou outra plataforma usavam vendo TV também, ou TikTok, também assistiam TV. Então, a TV tinha uma penetração muito grande. Uma peculiaridade do Brasil, que eu percebo, é que, enquanto no exterior você precisa ter uma validação muito grande em alguns sentidos para você obter resultado. Por exemplo, se você pegar os canais de tecnologia no exterior, os maiores canais são de pessoas que trabalharam no Google, trabalharam no Facebook, trabalham na Tesla, trabalharam na NASA, por exemplo, um deles que eu sigo, ele trabalhou já no Facebook, trabalhou no Google e ele fala de tecnologia, ele tem acho que mais de 1 milhão de seguidores lá. No Brasil, você não precisa ter essa reputação. No Brasil, é quem fala melhor, quem convence mais, e eu acho que precisa mudar. Desculpa. Mas por conta da diferença social também, né, Jerry? Desculpa, é por conta da diferença social. Não é uniforme, né? O consumo, enfim, tudo aqui. E aí, se for pensar na grande massa, tem essa discrepância, né? Eu concordo 100% com você, porque tem até um ponto interessante baseado nisso que você falou. O que eu percebo nos Estados Unidos, na Austrália, quem cai mais em golpe de tipo assim, monte isso e ganhe dinheiro, faça isso e ganhe dinheiro online, é o povo mais velho, que não tem muito acesso, o pessoal acima dos 50, 60 anos. E no Brasil é o oposto, é o público mais novo, né, que acaba caindo nessas coisas. Então, eu acho isso interessante, essa diferença, né, de país para país. O que eu espero, que o Brasil realmente, as pessoas consigam continuar evoluindo e começar a procurar cada vez mais conteúdos melhores, que vão acabar acrescentando para elas, e o que for melhor se torne cada vez mais popular, né, para que as pessoas possam crescer. O brasileiro, assim, no geral, tendo trabalhado fora, os que chegam aqui são profissionais, assim, a grande maioria excepcionais. Então, se você conseguir tornar esse conhecimento mais abrangente, atingir um número maior de pessoas, de qualquer área que seja, nossa, eu acho que misturando isso com a força de vontade do brasileiro, a dedicação, aquilo que ele tem, eu acho que a gente tem um potencial muito grande aí pela frente. Também acho, Jerry. Gente, não, eu continue montando cursos em português, inclusive. Sim, eu quero... verdade. Eu não tenho intenção de trabalhar com dados, mas eu quero fazer seu curso, Jerry. Vou fazer. Obrigado, Juliana. Vai ser um prazer ter você ali.
É isso. Gente, muito obrigada a todos que ficaram com a gente. Tiveram várias mensagens, já te elogiando, falando que seu curso é ótimo, que você é fera, que o conteúdo da live foi excelente. Eu gostei muito, gente. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigada quem ficou com a gente até agora. Muito obrigada, Jerry. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço o convite. Foi Obrigado muito pelo bom. papo. Boa Muito noite, obrigado gente. também. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau. Prazer, Pedro. Obrigadão aí por Prazerzão, tudo. viu? Tchau, Cara, tchau. você tá no Canadá? Não, eu sou curitibano, mas eu já morei um aninho ali e o Canadá tá comigo sempre agora. Ah, legal. Vou te adicionar ali no LinkedIn e a gente vai se falando, Beleza. então. Qualquer coisa me Obrigado. manda uma mensagem lá. Prazerzão, Vamos viu? mandar sim. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau.